Olá, pessoal, eu sou o Nazi, cantor do Ira. Você está ouvindo 89, a Rádio Rock. Então, vocês vão se apresentar agora na 10ª edição do Best of Blues and Rock, que vai acontecer aqui em São Paulo. Como estão as expectativas? Expectativas ótimas, né? Porque tocar na mesma noite, dividir o palco com o Buddy Guy, né? Que é o último grande nome do passado do blues vivo, né? Um guitarrista que o Hendrix ia ver tocar para se inspirar, né? Um cara que eu tenho vários discos aqui na minha casa, um ídolo meu. E o Tom Morello, né? Que aí de outra, né? De uma geração agora contemporânea da guitarra, um cara de uma banda que eu gosto muito também, que é o Rage Against the Machine, né? E um cara que reinventou a guitarra, né? Eu acho que depois do Hendrix, cara, na minha opinião, o Tom Morello foi o cara que deu novos contornos às possibilidades de tocar uma guitarra, né? Então é um prazer, uma responsabilidade grande. Vamos estar atentos a isso para fazer o melhor set list possível, né? Para entrar dentro do clima dessas duas apresentações. E também um espaço, né? Tão gostoso tocar lá no Ibirapuera, ao ar livre, né? Então nós estamos muito felizes e isso aqui com certeza vai ser mais um ingrediente para nós fazermos um grande show. E o que você acha que o público pode esperar do seu show? Um show que é óbvio que quem vai lá, muita gente vai lá também para ver o Ira, né? Apesar de o Ira ser uma banda que frequentemente está tocando pelo Brasil, por São Paulo, né? Então nós vamos tocar, né? Óbvio que não vamos deixar de lado as músicas que fizeram sucesso, que causam catarse no público. Mas vamos fazer um show, né, com mais ingredientes de rock and roll que o normal. Principalmente músicas que também têm bastante espaço para o Edgar, né, mostrar o seu talento na guitarra, né? O Edgar, que é considerado um dos maiores de todos os tempos no Brasil, né, num show ao lado desses dois grandes guitarristas, né? É legal que a gente vai prestar atenção em fazer um show que a parte instrumental também, né, joga um tapete vermelho para ele solar. E como você disse, vão ter outros grandes artistas, tanto do rock quanto do blues no festival. A gente pode esperar alguma participação no seu show? Olha, acho que é mais fácil eu participar no show de alguém, né? E vai acontecer? Poxa, não depende de mim, né? Eu já avisei a produção do Buddy Guy que eu tô pronto aí para ele me chamar e eu cantar um clássico do blues com ele, cara. E você tem esse gênero do blues muito forte em você, né? Você teve projetos do Nazi e os Irmãos do Blues, além de participações em outros festivais e shows. Como isso te influencia na hora de compor? Como você disse, não fazer um show de muito rock and roll, mas dá para deixar o blues de lado ou é tudo uma coisa? Olha, quem sabe se o Buddy Guy não me chamar para cantar Hootie Cootie Man com ele, né, eu vou falar pro Ira que a gente já fez aqui, eu lá fazer Hootie Cootie Man no show. Quem sabe também tocar alguma coisa do Jimi Hendrix, a gente vai conversar sobre isso, né? O blues foi o início da minha carreira solo, né? Meus 3 primeiros discos foram discos puristas de blues, com a grife Nazi e os Irmãos do Blues. Depois do meu trabalho solo, eu abri um pouco mais, né, o leque. Hoje o blues está inserido nos discos solos como mais um elemento, né? Mas eu continuo nativa, tenho um programa de rádio de blues, na concorrente de vocês. E continuo. O blues, na verdade, quando eu estou em casa, eu escuto blues. E eu ia perguntar para você com qual cantor você gostaria de fazer uma colaboração, mas eu acho que você está um pouco tendencioso pro Buddy Guy. Então eu vou dizer para escolher um que não seja o Buddy Guy. Pode ser do blues, do rock, qual você preferir. Cara, seria o Tom Morello também. Cantar uma do Rage Against the Machine com ele seria demais. Eu topo. Eu dou conta. E você disse que na sua casa você é o Nazi do blues, é o que curte mais o blues, mas na vida profissional, qual você vê que é as grandes diferenças entre esses dois estilos musicais?
Olha, tem uma música do Muddy Waters que ele fala assim: o blues teve um filho e o nome dele é rock and roll. O rock nada mais é do que ah, uma evolução do blues, né? Nós temos o blues, na minha opinião, foi a base de toda a música americana popular, né? Pop, né? Foi dele que veio o rhythm and blues, que era a maneira que o rhythm and blues já era rock and roll, mas como ela era feita por negros, se dividiu infelizmente essa música. Então o rock virou a música dos brancos e o rhythm and blues dos negros. Na verdade é a mesma coisa, né? E disso o blues, né, as ramificações, a tendência do blues levou ao jazz, levou ao soul music, ao funk do James Brown. Então o blues é a raiz, né? Tem outra frase também do Willie Dixon, o compositor, baixista, que ele falava, que era uma rima muito rica, que falava assim: The blues are the roots and all the music are the fruits, né? Traduzindo, o blues é a raiz e os outros gêneros musicais são são seus frutos, né? Então é nisso que até mesmo a garotada que de repente vai lá para ver bandas, não, sem dizer que não na nossa noite, mas também tem o Steve Vai, que também é um dos maiores de todos os tempos, né? Então, para quem gosta de guitarra, né? E as outras bandas, mesmo as bandas que não tem Guitar Hero, né? Nós temos aí nesse festival 4 Guitar Heroes, né? Edgar Scandurra, Steve Vai, Buddy Guy e Tom Morello. Mas os outros artistas de rock, todos são bandas onde a guitarra, né, tá na frente, né? São grupos, né, nesse sentido. Então a garotada que curte Rage, vai ver lá o Tom Morello, vai mergulhar nos sons que com certeza o Tom Morello ouviu quando ele era garoto. E como surgiu esse seu interesse de começar a tocar blues, de entrar nesse novo gênero musical? Isso começou há muito tempo, viu? Eu, desde a adolescência, eu gostava muito de um guitarrista chamado Johnny Winter, um albino do Texas. E porque ele, como o blues do Texas é um blues mais roqueiro, né? Pode ver isso com Stevie Ray Vaughan, tudo. E eu, lá adolescente, curtia muito Johnny Winter, até eu ver um disco que o Johnny Winter produziu do Muddy Waters, que foi o último disco do Muddy Waters, que se chama Hard Again. E aí eu fui mergulhar nos velhos do blues, né? Isso lá no final da minha adolescência. Aí na década de 90, eu comecei a fazer jam sessions despretensiosas, chamadas Nas dos Irmãos do Blues, onde eu chamava vários músicos conhecidos da gig, do cenário, né, para a gente tocar standards de blues, e aquilo fez um sucesso muito grande, que virou meus primeiros discos solos, né, que foi uma trilha de discos exclusivamente de blues, né, e depois disso ficou dentro do DNA, né, do meu trabalho solo, né. É óbvio que isso não dá para colocar direito no Ira, né, apesar do Ira, né, tem algumas coisas, acho que o Ira tem Prisão das Ruas, que é uma espécie de blues do Ira. Mas, enfim, isso ficou uma marca registrada do meu blues, então, a minha grande paixão, né? Eu ouço, claro, eu vivo do rock and roll, eu sou um cantor de rock, né? Mas me considero também um cantor de blues, né? E aqui em casa, como eu vivo do rock and roll, quando eu estou em casa, eu estou escutando música africana, blues, jazz, eu procuro ouvir outras coisas para até abrir a mente, sabe? Sim, sim. E você tem alguma história que você acha interessante contar pra gente dessa época do Nas e os Irmãos do Blues? Ah, Talvez alguma coisa engraçada, uns erros? Olha, quando nós tocamos uma vez no Bourbon Street, abrindo o show do Matt Guitar Murphy. O Matt Guitar Murphy é o guitarrista, para quem viu o filme Os Irmãos Cara de Pau, é aquele guitarrista da banda que é um negro forte pra caramba, sabe? Ele é um baita guitarrista. Eu abri o show dele e nesse show eu tinha uma música, eu gravei uma versão do Tim Maia, de uma música chamada Sofre, eu fiz uma versão blues dela, né?
E depois do show, isso é uma coisa rara, né? O Matt Guitarman foi lá no camarim falar sobre essa música. Falou, nossa, que música, pô, que legal, que blues, que diferente, tudo. Então, pra gente, né? Pô, a gente está tão acostumado que isso é verdade. No meio do rock and roll, os artistas são muito metidos, sabe? Você vai abrir os gringos, eles não dão bola para você, é raro. Agora, as experiências que eu tive com os artistas de blues foram diferentes. Quando eu abri o show também do John Hammond saiu, foi lá no Teatro Guaíra, em Curitiba. John Hammond saiu do camarim dele, ficou na coxinha lá do lado, vendo pelo menos umas 4 músicas, depois foi conversar com a gente. Então eu sinto na galera do blues, sabe, uma simplicidade e uma proximidade. Talvez eles vejam assim, poxa, que bom que tem artistas aqui tão longe no Brasil, né, levantando a bandeira do blues, cantando blues, né? Eles veem isso, que é uma música que um gênero musical que foi tão fundamental na criação do que a gente pode chamar da música popular americana, né? Não pode morrer. Então, acho que quando eles vêm assim, vão no Brasil, vê um artista tocando legal, um blues, eu acho que eles ficam um pouco emocionados. Então, eu tive essas experiências com o Pynton Perkins, também pianista das antigas, né? Eu lembro que foi onde eu, inclusive, gravei o segundo disco meu, Nas os Irmãos do Blues, Os Brutos Também Amam. Ele faz parte da apresentação que eu fiz nesse Café em Blues, abrindo, entre outros, o Pynton Perkins. E lembro que quando eu cheguei para passar o som, estava lá o velhinho, ele tinha 81 anos, mas ele tinha 81 anos, e ele estava tomando, isso de tarde, estava tomando Jim Beam com Coca-Cola, com 81 anos. E eu lembro que eu fui com a minha namorada, cara, bonita, né? Cantava na banda, tudo. E quando nós entramos quando entramos no palco, ele ainda estava lá no palco no piano, ele fez assim com o piano, né? Frinho, frinho! Então, são essas coisas, né? São essas lembranças que eu guardo, né? De interação, né? As pessoas têm que, a garotada que curte rock, elas têm que entender que elas têm que, seria legal elas ouvirem um blues, porque não existiria AC/DC se não fosse o blues. AC/DC é uma banda que toca um blues pesado. Não existiria Stories, não existiria tanta coisa que a gente ouve. Praticamente não existiria o rock and roll se não existisse o blues. Eu achei as histórias maravilhosas. E para a gente finalizar, eu queria saber se a gente pode esperar algum projeto do Ira que traga mais essa sua parte do blues. Então, querida, aí nesse ponto não, o Ira não é uma banda de blues, mas podem esperar isso no meu trabalho solo, entendeu? Apesar de eu ter abandonado a grife Nas os Irmãos do Blues, hoje meus discos são simplesmente Nas, o blues continua dentro dos meus discos. Aliás, dando até para você aqui de primeira mão, eu estou saindo aqui dessa entrevista, estou indo no estúdio do produtor Apollo para dar mais uma trabalhada num disco que eu venho produzindo desde o final do ano passado, com muita calma, um disco solo, que deve ser lançado aí, o primeiro single, começo de agosto, e que vai ter elementos de blues também. Muito legal. E você pode dar algum spoilerzinho sobre esse disco? Alguma coisa que a gente pode esperar? Olha, eu vou dar um spoilerzinho assim. A primeira música, o primeiro single que eu vou lançar vai ser uma versão em blues de um clássico do Ira. Interessante, muito interessante. Estou bem ansiosa para ouvir. Mas muito obrigada, Nazi. Foi um prazer falar com você.